Oi pessoal, tudo bom? Tio Flávio aqui fazendo mais um vídeo para vocês. Antes de mais nada, quero lembrar vocês, se vocês gostarem, deixem um thumbs up, se inscrevam no canal, compartilhem com os seus amigos. Hoje eu vou contar para vocês... antes de mais nada, me perdoem pela edição do vídeo, que eu usava um editor chamado Vlogit, que era um editor gratuito, mas que ultimamente não tem funcionado. Então eu tive que encontrar um novo editor. Eu encontrei um que chama UCat, que também é gratuito, mas você só fica bom em edição com a prática, né? E eu, como é que ainda trabalho a tempo integral, já tenho uma certa idade, é mais difícil compreender as coisas para mim, leva mais tempo. Então, por favor, me perdoem pela edição, se não estiver muito legal, não vai ter nenhum efeito especial, não sei ainda como fazer. Espero poder colocar todas as fotos, todos os trailers que eu gostaria de pôr. Não sei se vai dar certo, se não der, me perdoem. Bom, hoje o vídeo começou como uma história, me lembrei de alguma coisa e resolvi falar disso com vocês, que é sobre o assassinato do presidente JFK. Para quem não sabe, JFK, que é John Fitzgerald Kennedy, foi o 35º presidente dos Estados Unidos, que foi assassinado em Dallas nesse fatídico dia 22 de novembro de 1963. Bom, vou começar contando a experiência, ok? Justamente nesse dia eu já contei, eu estava jogando ping-pong com um amigo meu, um dos meus melhores amigos até hoje, no edifício onde a gente morava, na rua Getúlio Meyer, quando fiquei sabendo que o presidente Kennedy tinha sido assassinado. Subi correndo para o meu apartamento, né? Fui dizer para minha mãe, que sabia meus pais gostavam muito do presidente Kennedy, e já encontrei minha mãe chorando, triste, já tinha ouvido a notícia, né? O presidente Kennedy morreu, estava muito triste. Bom, sempre marcou, né? Marca isso quando você é criança, quando você vê sua mãe chorando ou triste, né? Bom, outra coisa que me marcou nesse mesmo dia, foi mais tarde, meu pai chegando do trabalho, falou para minha mãe, claramente, eu me lembro, como se fosse hoje, Lyndon Johnson matou John Kennedy. Bom, quem é Lyndon Johnson? Lyndon Johnson era o vice-presidente do presidente Kennedy, que virou presidente após o assassinato do presidente Kennedy. E agora, por que isso me marcou tanto? Eu não sei se vocês já são fãs do canal, já devem ter ouvido contar que meu pai era médico militar, e nessa época nós já morávamos no Rio de Janeiro, já morávamos na rua Getúlio, no Meia, depois de ter peregrinado quase pelo Brasil todo, como todo jovem militar faz, que seja médico ou não. E meu pai só existiam 2 médicos na especialidade dele no Exército ou nas Forças Armadas Brasileiras naquela época, nos anos 60, e meu pai trabalhava muito com microscópio e desenvolveu uma situação que chama de visagem periférica. Quer dizer que por tanto olhar em microscópio, o centro da tua visão fica queimada por causa da luz do microscópio, e quando você olha, você vê uma bola preta no centro e você só vê o que está em torno. É chamado, acho que, visão periférica, algo assim. Mas felizmente é uma situação que pode se reverter. Então, por causa disso, meu pai naquela época, que já era oficial, acho que já era oficial superior, não me lembro, foi transferido para o Estado-Maior do Exército, mais comumente chamado como Ministério da Guerra, no Rio de Janeiro. E ali naquela época, nós estamos falando aqui de 63, ele trabalhava diretamente com o futuro presidente Castelo Branco, general, marechal, não sei, e mesmo com o segundo futuro presidente, general Costa Silva. E então meu pai estava
naquele núcleo ali muito alto do exército brasileiro. Não que ele quisesse estar lá, ele foi para lá por causa dos problemas dos olhos dele, não era médico, mas ele estava ali, né, sabia de muita coisa. Por isso que quando ele disse para minha mãe naquele dia, Lyndon Johnson assassinou John Kennedy, para mim ficou sempre aquela dúvida, será que ele simplesmente imaginou isso, né, como nós brasileiros diríamos, né, pô, o cara morreu, às vezes foi o vice que me mandou matar, né? Ou não, talvez a gente tenha sempre a ideia de que o vice é um amigo do presidente, né? Ou será que foi uma informação que o Estado-Maior brasileiro recebeu dos Estados Unidos, que é a informação talvez dizendo que, quer dizer que talvez eles já soubessem no Brasil que foi Lyndon Johnson que mandou matar o presidente, mas, né? Bom, eu lembrei daquilo, aquilo ficou na minha cabeça, naquela época eu tinha aqui 10 anos, era criança, né? O tempo passou, a vida continua, né? E eventualmente eu vim morar nos Estados Unidos, não, no Canadá, em 72, e não sei como esse fato, o assassinato do presidente Kennedy, voltou a me interessar. Aí eu acho que eu estava vendo livros numa livraria aqui, aí eu vi um livro, A Verdade sobre o Assassinato de JFK, ou algo assim, aí eu me lembrei que meu pai tinha falado, né? Aí comecei a ler livros e existem dezenas de livros sobre o assassinato do presidente Kennedy, porque existe aquela que chamam aqui a teoria da conspiração. Teoria da conspiração são as pessoas que não acreditam na versão que foi dada, a versão oficial, né, ou do governo foi dada pelo fato. Alguns exemplos da teoria da conspiração, tem uma das maiores é o assassinato do presidente Kennedy, o 9/11 também, muita gente não acredita nisso. Bom, não consigo lembrar de outro aqui, mas existem muito dessas coisas que existe uma explicação oficial e que as pessoas não acreditam na explicação oficial, acham que é uma espécie de cover-up, um negócio para esconder a verdade. Bom, e muita gente pensa isso sobre o assassinato do presidente Kennedy. Então, inúmeros livros, eu li dezenas de livros, aquilo virou como uma obsessão para mim. Eu li muitos livros sobre o assassinato do presidente Kennedy. E nunca encontrei nada que mencionasse que o LBJ, o Lyndon Johnson, que era o vice-presidente que virou presidente dos Estados Unidos depois, tivesse nada a ver com o assassinato. Em lugar nenhum menciona a mínima suspeita sobre esse cara. No entanto, hoje em dia já sabe que o cara era o maior 171 que você pode imaginar, estava metido com máfia, era suspeita de assassinatos, era bandido, o cara era uma flor que não se cheira, mas nunca teve nada sobre ele, né? Uma das coisas muito importantes nessa coisa do assassinato do presidente Kennedy é que os documentos foram fechados. Aí que eles criaram uma investigação, uma tal comissão Warren, que eu acho que é uma comissão que foi presidida por um juiz, eu acho, chamado Warren, né? Por isso que ficou com esse nome. Que foi, para muita gente, foi como uma farsa, né? Criaram aquele negócio para explicar o assassinato do presidente. Agora, você imagina, o presidente foi assassinado no dia 22 de novembro de 63. E 2 dias depois, o assassino, a pessoa que foi acusada de ter assassinado o presidente Kennedy, que era um tal de Lee Oswald, eu estou repetindo isso, talvez vocês conheçam a história, mas para pessoas mais jovens que não conheçam, porque eles pegaram o cara que aparentemente, né, atirou com um fuzil italiano, desses fuzis que você, né, de alta precisão, descobriram o cara, prenderam o cara, né, e 2 dias depois de ter sido preso, ele está sendo levado na polícia em Dallas, né,
está sendo levado por policiais, eu não sei se, eu não me lembro agora, se estava sendo mudado de célula ou se estava sendo levado para fazer um depoimento em frente a um juiz, sei lá, né? E ele sempre, no pouco tempo que ele teve preso, ele sempre disse, eu nunca matei o presidente, eu nunca atirei em ninguém, eu sou um patsy. Um patsy é um cara que é posto no lugar lá para levar a culpa. Ele já sabe, ó, eu vou levar a culpa, não fui eu que fiz, mas você vai levar a culpa. Você vai. Então ele dizia, eu sou um pato, eu fui um cara que foi posto lá para. Mas eu não matei ninguém, não sabia que o assassinato era do presidente, não sabia de nada. E o cara com a cara cheia de porrada que deve ter levado, né, na polícia. Bom, mas o mais importante é que ele está sendo levado dentro da polícia, aí todo mundo na televisão filmando, né? Aí já estavam filmando, porque já tinha o assassinato já tinha acontecido, né? Aí aparece um cara, um mafioso chamado Jack Ruby, que era dono de boate de striptease lá em Dallas, um cara bem um lixo, né? É aquele cara chega lá em frente de toda a televisão, puxa um revólver e dá, não sei, um ou dois tiros no suposto assassino, né? E o cara quase que morre ali já, né? Ou morre alguns dias depois, algumas horas depois, né? Então, o cara principal que tinha para contar alguma coisa foi abotoado ali, né? Já acabou, né? E o outro, né? Não, eu matei porque eu gostava muito do presidente, sei lá. Bom, final das contas, né? Aí caiu tudo perfeito para eles abotoarem o negócio, fecharem o inquérito, e, ó, é isso aí, ó, engole. Mandaram para o povo americano. Só que muita gente não acreditou, né? E aí começou essa teoria da conspiração, e aí muita gente tenta explicar que o assassinato não foi só aquele cara, que foram 3 tiros, né? O assassinato tipo da máfia faz um triângulo com a vítima no centro, atira, ao mesmo tempo os assassinos não precisam ter muita culpa porque não sabem quem que acertou a vítima. Dizem inúmeras conspirações. Foi Castro que mandou matar, porque foi o CIA que matou, foi o FBI, foi o, os comunistas, foram os russos, foram, não importa quem. Só o único que nunca foi esse Lyndon Johnson, né? E uma das coisas que mudou muito essa conspiração, que afetou muito, foi um filme que eu aproveito para falar aqui, um filme que chama-se JFK. Em português ele chamava, ou chama-se Na Pergunta que Não Quer Calar. Foi um filme de 1991, vocês veem há quanto tempo esse negócio dura, né? Dura desde o assassinato. E foi um filme que foi dirigido por Oliver Stone, e tem os atores, muitos atores famosos no filme. O que eu me lembro muito é o Kevin Costner, que fazia o protagonista principal, que era um procurador público da Nova Orleans, que se chamava Jim Garrison. Eu acho que ele já faleceu, mas anyways, o Kevin Costner representava esse procurador. E com filmes, imagens modernas, hoje em dia, eles mostram o assassinato assim, com umas cenas meio horríveis, meio tristes, no momento em que a bala atinge a cabeça do presidente, manda para trás, manda para frente, não sei. Aí o cara tentando provar que não foi só um tiro, que o tiro que atirou o presidente tinha vindo da frente, então que tinha tido uma conspiração. E, claro, o filme causou tanto um choque tão grande nos Estados Unidos que eles foram obrigados a reabrir essa investigação sobre o presidente, né? Aí, como sempre, né, a única coisa que a investigação fez foi tentar provar que aquelas imagens, que aqueles negócios que o filme mostrava não tinham, eram normais, que a bala aparentemente, quando você recebe a bala, ela te empurra para frente ou para trás, não me lembro mais. Arrumaram tudo quanto foi desculpa para dizer que o negócio estava certo, que tinha sido mesmo esse tal de Lee Oswald que matou o presidente, e isso em 91, já eram 63, 73, 83, quase 30 anos depois. Eu me lembro que isso saiu porque 25 anos depois foram liberados algumas coisas do processo, porque o processo
Até hoje não está liberado completamente, foram liberadas algumas coisas. Eu penso que quando fez 50 anos da morte do presidente, era suposto liberar tudo, mas aparentemente não foi liberado tudo, ainda só liberaram algumas coisas, inclusive eu acho que já foi até na época do presidente Trump, e que agora o pessoal está esperando, acho que completar 60 anos para que eles liberem tudo. Eu acho que na realidade eles estão esperando que morra todo mundo que ainda possa estar vivo, que tenha alguma relação com isso, para que se for preciso perguntar alguma coisa, não tem mais ninguém para perguntar nada, né? E eu imagino, não sei porquê, ou então estão protegendo alguém que ainda está, né? Mas agora, por que que eles não abrem? O que é que eles estão escondendo, né? Quase 60 anos depois, Deus sabe, vamos para lá. Bom, voltando à minha história. Eu nunca tinha ouvido nada de ninguém falar sobre esse cara, esse vice-presidente aí, que era uma crápula, um cara horrível, né? E que chegou a ser presidente, podendo mostrar que bandidos, criminosos podem chegar a ser presidente de país até como Estados Unidos, né? E que comissões como a Comissão Warren, que, juízes podem ser influenciados, né? Sei lá como, né? Pode ser por compra, por medo, por sei lá. Bom, nada foi falado desse cara até bem recentemente. Recentemente, eu já até tinha perdido o gosto de tentar saber quem tinha matado o presidente Kennedy. Eu disse, provavelmente que eu vou morrer sem saber. Mas aí, a partir de 2011, começaram a aparecer alguns livros interessantíssimos que eu aqui vou até dizer para vocês, talvez, olha, se alguém se interessa por isso, né? Em 2011 apareceu um que chamava-se LBJ, The Mastermind of the JFK Assassination. Lyndon Johnson, o mandador, o pensador do assassinato do presidente Kennedy. Foi publicado em 20 de outubro de 2011, foi escrito por Philip Nelson. Também em 2011 apareceu um, na realidade um pouco mais cedo ainda, em fevereiro de 2011, chamado Blood, Money and Power. How LBJ Killed JFK. Sangue, dinheiro e poder, como Lyndon Johnson matou John Kennedy, escrito por Barham McClellan. Eu até li numa das comentários sobre os livros têm todos a classificação assim, 4,5 de 5, interessantíssimos. Eu não tenho que dizer para vocês que eu não li. Até num dos comentários o cara está dizendo assim, como é que é possível que esse cara, esse suspeito, o vice-presidente, estava lá o tempo todo, na cara, e nunca foi acusado de nada? É a mesma pergunta que eu faço, entende? E teve mais outro também, mais recente, que chama The Man Who Killed Kennedy, o homem que matou Kennedy. O caso de Case Against LBJ, caso contra Lyndon Johnson, que foi publicado por Roger Stone, com assistência de Mike Colapietro. E esse é mais recente, em 2 de setembro de 2014. Pode até que já tenha livros mais recentes que isso. Eu fiz uma pesquisa rápida, assim, porque eu pensei em fazer esse vídeo, aí fiz uma pesquisa rápida, mas esses livros são todos considerados como excelentes. Gostaria muito que saísse mais um filme, alguma coisa nova. Eu acho que está todo mundo esperando eles liberarem todos os documentos da investigação e ver se aparece alguma coisa. Mas é uma coisa, nessa época aí, 63, tudo era em papel. Tanto é que os documentos que estão barrados, você vê o documento imprimido com uma lista, uma linha preta em cima do que eles não querem que a pessoa leia. Então é muito fácil destruir, né? Um foguinho ali e tal. Hoje em dia é mais difícil. Hoje em dia mesmo existem coisas que não podem ser divulgadas, elas estão aí guardadas numa iCloud da vida, então podem ser retiradas sempre, né? Então, eu acho que tem algumas investigações mais modernas que a gente, mesmo que agora esteja sob bloqueio da justiça, mais tarde vamos poder saber a verdade.
essa aí do Kennedy, talvez, quem sabe, né? Mas é muito fácil eles pegarem um documento e sumirem com ele, ou porem fogo nele, você nunca saber a verdade. Eu acho que nunca saberemos a verdade mesmo desse caso, né? E de outros, já tem muitos casos da teoria da conspiração nos Estados Unidos, muita coisa que eles pensam que foi, que foi, sabe, nesse filme de 91 era quase que acusado, sai quase claro do filme que foi um golpe de Estado nos Estados Unidos, né? Que o CIA, FBI, juntou todo mundo para matar o presidente. Só faltou estar o Lyndon Johnson lá, né? Mas isso é normal, né? Em política a gente vê muito isso, que eu não sabia de nada, né? O cara é o presidente, ou vice-presidente, ou diretor do FBI, do CIA, mas não está sabendo de nada, né? Isso é muito comum em política, né? Mas tudo bem, gente, é o que é. Se vocês quiserem ler mais, espero que não fique um aficionado que nem eu fiquei durante toda a minha vida sobre esse caso do presidente Kennedy, nunca soube a resposta, né? Então, olha, eu achei o trailer desse filme original, 91, bem antigo já. Vou ver se eu consigo pôr, mas de novo, eu não conheço esse editor que eu estou usando agora, esse programa de edição muito bem. Então, se não tiver nada, me desculpem, se conseguir pôr, eu vou pôr. Tá bom, gente? Olha, um abração para vocês e até a próxima. E não se esqueçam, thumbs up, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal do Tio Flávio, tá bom? Um abração. Tchau, tchau.